Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Além Fronteiras, com mais um caso interessante aí da política internacional e a relação entre os países. Hoje nós falaremos sobre a China, ou melhor, as Chinas. É isso mesmo. Você sabia que na verdade existem duas Chinas? Bom, é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai tratar especificamente sobre o conflito das duas Chinas, a República Popular da China, que é a China continental, enorme, como a gente conhece, e Taiwan, cujo nome oficial é República da China. E eu vou explicar para vocês como que essa bagunça aconteceu. Mas primeiro, por que as relações entre China e Taiwan são tão tensas? Porque elas são tensas. As diferenças em relação ao status de Taiwan, como país, têm alimentado crescentes tensões entre a ilha, quando eu falar ilha eu vou falar de Taiwan, tá? E o continente. Quando eu estiver falando de continente, estou falando da China continental. Taiwan tem o potencial de ser um ponto de atrito nas relações entre Estados Unidos e China, mas para realmente entender melhor essa história, vamos dar uma recapitulada no conflito e eu já trago aqui 3 pontos importantes de resumo para isso. Primeiro ponto: Taiwan tem sido governado de forma independente da China desde a Revolução Chinesa, lá em 1949. Mas o continente via a ilha como parte do seu território, tá? A China prometeu eventualmente unificar Taiwan com o continente, usando até a força, se for necessário. Ponto número 2. As tensões estão aumentando. Por quê? Porque a presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, cuja plataforma partidária favorece a independência, repreendeu os esforços do continente para minar a democracia, tá? O continente intensificou a pressão política e militar sobre Taipei, que é a capital de Taiwan. Ponto número 3. Alguns analistas temem até que Estados Unidos e China possam entrar em um grande conflito por causa de Taiwan. A visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha em 2022 aumentou bastante aí a tensão entre os dois países. Então vamos lá. A China continental, a China vê a ilha de Taiwan como uma província renegada e promete eventualmente unificar, como eu disse, Taiwan com o continente. Em Taiwan, que tem aí o seu próprio governo, que foi democraticamente eleito, que abriga cerca aí de 23 milhões de pessoas, os líderes políticos eles acabam tendo visões divergentes aí sobre o status da ilha de Taiwan. As tensões transfronteiriças aumentaram desde a eleição dessa presidente, que recusou a aceitar a fórmula endossada pelo seu antecessor, para permitir maior aproximação entre os dois lados do estreito, porque o continente da ilha é dividido pelo estreito de Taiwan. Bom, enquanto isso, a Pequim, a China continental, tomou ações cada vez mais agressivas, incluindo aí o envio de caças perto da ilha de Taiwan. Então, alguns analistas temem que um ataque chinês a Taiwan tenha aí o potencial de envolver os Estados Unidos em uma possível guerra entre os dois países. Então, afinal de contas, Taiwan faz parte da China? Bom, se você perguntar para a China, sim. A capital da China, Pequim, afirma que há apenas uma China e que Taiwan faz parte dela. A China se vê como o único governo legítimo, e uma abordagem chamada de princípio da China única, ou da Una China, ou da China Una, ou de uma China, e busca a unificação de Taiwan com o continente. Pequim alega que Taiwan está vinculada a um entendimento conhecido como Consenso de 1992, que foi alcançado lá atrás entre representantes do Partido Comunista Chinês e do partido Kuomintang, que é um partido lá de Taiwan, que governava Taiwan na época. No entanto, os dois lados eles não concordam sobre o conteúdo desse consenso, que nunca foi destinado
a abordar a questão do status legal de Taiwan. Então, para a China, né, como afirmou já o presidente chinês Xi Jinping, esse consenso, né, de 92, ele reflete um acordo de que os dois lados do estreito pertencem a uma China e trabalhariam juntos para buscar a reunificação nacional, né? Já para o KMT, que é o partido lá taiwanês, significa uma China, interpretações diferentes, né? E eles acreditam que a República da China, né, como é o nome oficial de Taiwan, representa essa China única. Então, como vocês podem ver, a bagunça é grande, né? A Constituição regida, né, pelo Partido Taiwanês, né, continua a reconhecer a China, a Mongólia, Taiwan, Tibete e o Mar do Sul da China como parte da República da China, vulgo Taiwan, né? O KMT, ele não apoia a independência de Taiwan e tem consistentemente defendido laços mais estreitos, né, entre os dois lados do estreito aí. Mas, diante das recentes derrotas eleitorais lá em Taiwan, esses líderes do partido KMT, né, discutiram a possibilidade de mudar a posição do partido em relação a esse consenso de 92. Né? Lembrando que o KMT não é o partido que governa Taiwan hoje em dia, né? E sim o principal partido rival deles, né, que é o Partido Democrático Progressista de Taiwan, né, que nunca endossou o entendimento que foi estabelecido lá no consenso de 92. Né? A presidente atual de Taiwan, né, que também é líder desse partido, né, o Partido Democrático Progressista, ela se recusou a aceitar explicitamente esse consenso. Né? Em vez disso, ela tentou encontrar outra formulação, né, que fosse aceitável para Pequim. No seu discurso de posse lá em 2016, ela observou que foi eleita presidente de acordo com a Constituição da República da China, né, que é um documento aí da China única, né, e disse que iria assegurar a soberania e o território da República da China, né, que é Taiwan. A presidente também prometeu conduzir assuntos transfronteiriços de acordo com a Constituição da República da China, a China continental, né? A lei sobre relações entre as pessoas da área de Taiwan e a área continental e outras legislações relevantes. Só que Pequim, né, a China continental, rejeitou essa formulação e acabou cortando os laços oficiais com Taiwan. Né? Até num discurso do Xi Jinping, né, atual presidente chinês, ele reiterou a proposta aí de longa data da China para Taiwan, que Taiwan seja incorporado ao continente sob a fórmula de um país, dois sistemas. E é mais ou menos, só para vocês entenderem, a mesma fórmula que foi usada para Hong Kong, né, que tinha lá se separado da China, mas chegaram aí no entendimento de que é um país, mas sistemas diferentes, tá? Hong Kong tinha garantido, né, a capacidade de preservar os seus sistemas político e econômico e concedido até um alto grau de autonomia, tá? Esse quadro é profundamente impopular, tá, para o pessoal lá de Taiwan, infelizmente, então não tem consenso chegando aí. E aí, beleza, isso a gente começou a falar sobre isso perguntando se Taiwan faz parte da China e eu mostrei para vocês como as abordagens são diferentes, né? Mas e para as Nações Unidas, né, para a ONU? Taiwan é membro das Nações Unidas? E a resposta é não, tá? A China rejeita a participação de Taiwan como membro, né, das agências da ONU e outras organizações internacionais que limitam a adesão a estados, né? E Taipei, né, a capital de Taiwan, protesta regularmente sobre a sua exclusão. Mas qual que é o problema? A China faz parte do Conselho, tem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? Então, se qualquer um dos 5 países que fazem parte lá do Conselho de Segurança, que são Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, se qualquer um deles votar para vetar algo será vetado, né? Então, isso basta que apenas um deles vete alguma coisa para o negócio ser vetado. Então, por isso que Taiwan não consegue entrar na ONU, tá? Inclusive, em meio à pandemia, né, da Covid-19, Taiwan criticou muito a Organização Mundial da Saúde
por ceder às demandas de Pequim e continuar impedindo que Taiwan, que teve uma das respostas mais eficazes à Covid-19, né, nos primeiros 2 anos da pandemia, participasse da Assembleia Mundial da Saúde, né, da organização, como observador que fosse, né? E aí os ministros dos países, né, do G7 pediram a inclusão de Taiwan em fóruns da OMS, né? Só que Taiwan possui status de membro em mais de 40 organizações, né? A maioria delas regionais, como o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, né? Até na Organização Mundial do Comércio. Ela possui status de observador ou outras coisas, né? Em vários outros órgãos. Só que, infelizmente, apenas 13 países mantêm laços diplomáticos oficiais com Taiwan, né? Em março de 2023, inclusive, desse ano, Honduras se tornou o último país a romper os laços com Taiwan e estabelecer relações com a China, né? Nenhum governo manteve simultaneamente laços diplomáticos formais com a China e com Taiwan. E isso aconteceu, pessoal, porque depois da Revolução Chinesa, né, lá em 1949, que aconteceu, né, que o partido lá da República da China foi exilado em Taiwan e começou a estabelecer sua política de lá, e o partido, né, comunista lá, né, que é da República Popular da China, ficou com o continente. Desde lá, né, muitos países reconheciam ainda Taiwan, quer dizer, a República da China, como o governo chinês, né? Só que à medida que o tempo foi passando, os países começaram a reconhecer a República Popular da China, né, como o governo chinês. Então, o que eu estou dizendo é que os países não reconhecem os dois, né? Ou reconhecem Taiwan ou reconhecem a China. No caso do Brasil especificamente, né, só para vocês entenderem, só lá em 1974 que o Brasil, que ainda reconhecia Taiwan como sendo a China, né, parou de reconhecer Taiwan e começou a reconhecer a República Popular da China. Inclusive, esse ano, né, no encontro que o presidente Lula teve lá com o presidente chinês, o Xi Jinping, ele reiterou, né, numa publicação conjunta, que o Brasil reitera, né, considerar Taiwan como parte inseparável do território chinês. Então essa é a posição do Brasil, tá? O Brasil acredita que Taiwan seja parte da China, tá bom? E aí eu falei um pouquinho, né, sobre a relação entre Estados Unidos e Taiwan. Então, só para pincelar aqui também para vocês, né, em 79 os Estados Unidos estabeleceram as relações diplomáticas formais com a República Popular da China. Ao mesmo tempo, eles cortaram laços diplomáticos, né, e anularam seu tratado de defesa mútua com a República da China, atual Taiwan. Só que os Estados Unidos mantêm uma robusta relação não oficial com a ilha, né, de Taiwan, e continuam a vender equipamentos, né, inclusive de defesa, né, para as Forças Armadas. E assim, isso, né, Pequim, né, repetidamente, né, pediu que Washington, né, ou seja, a capital dos Estados Unidos, porque nas relações internacionais, quando a gente vai se referir ao país, geralmente a gente fala sobre a capital do país, né, por isso que eu estou falando Pequim, Washington, Taipei, tá? É só por isso, para vocês entenderem. Mas Pequim, né, pediu várias vezes a Washington, né, aos Estados Unidos, para parar de vender armas e interromper esse contato com Taipei, né, com Taiwan. Essa abordagem dos Estados Unidos, né, ela é regida pela sua política do uma China, né? Essa política é baseada em vários documentos, né, como os 3 comunicados dos Estados Unidos, China, né, que foram alcançados aí entre as décadas de 70 e 80, e a Lei de Relações com Taiwan, que foi aprovada pelo Congresso americano em 79, tá? E, claro, as recentemente desclassificadas 6 garantias que o presidente Ronald Reagan lá atrás transmitiu a Taiwan em 1982, né? Enfim. E aí, através dessa política aí de ambiguidade estratégica, né, que os Estados Unidos tentam há décadas aí, manter um equilíbrio aí delicado entre apoiar Taiwan e evitar uma guerra com a China, tá? Então, inclusive, né, o presidente Joe Biden, né, atual presidente dos Estados Unidos, ele parece ter rejeitado essa política aí
afirmando várias vezes que os Estados Unidos viriam em defesa de Taiwan se a China atacasse, tá? Funcionários aí da Casa Branca retrocederam nesses comentários do Joe Biden, né, dizendo que a política não mudou, né, mas em última análise o presidente decide como responder, né? Então a posição atual dos Estados Unidos é essa, né, a posição do Joe Biden, que se a China ataca Taiwan, os Estados Unidos entram na briga no lado de Taiwan, basicamente. Vários membros aí do Congresso, né, e alguns especialistas, Congresso americano, né, incluindo aí o presidente o Richard Haass, né, do CFR, né, e o pesquisador David Sachs, né, eles acolheram as declarações de Biden, argumentando que a crescente agressão da China exige clareza, né, mas existem outros especialistas que discordaram dessa posição e estão do outro lado. Enfim, né, para finalizar aqui a história, é uma tensão grande, cada vez mais crescente, tá, entre China e Taiwan. Acredita-se que se a China ataca Taiwan, Estados Unidos entra para defender Taiwan, e não sabemos qual vai ser o fim dessa história, história que eu contei para vocês aí sobre as duas Chinas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês aí no próximo episódio, até mais.